Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Nós estamos desenvolvendo a série O Deus que Talvez Eu Nunca Conheci. A ideia dessa série é opor-se a um dogmatismo religioso que trata Deus de forma abstrata, dogmática, e substituí-la por uma visão mais bíblica de Deus, um Deus relacional, um Deus presente na história do ser humano. No vídeo de hoje nós vamos tratar do Deus radical que traz transformação à Trindade. Esse é o último vídeo da série O Deus que Talvez Eu Nunca Conheci. E Deus é radical a partir de tudo que já tratamos nessa série. Afinal, quando falamos que Deus é um Pai que sofre, há aí um grau de radicalidade. Do mesmo modo, quando dissemos que Deus chora, que Deus nos toca, que Deus é apaixonado pelo ser humano, que Deus se ira, que Deus dialoga, que Deus é surpreendente, em todos esses elementos nós temos um quê de radicalidade de Deus no nosso meio. Mas Deus é mais radical do que isso. Deus é tão radical a ponto de ter se tornado ser humano, ter se tornado um como nós. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e os escritos do Novo Testamento testemunham essa realidade, desde os textos mais antigos até os mais recentes, desde as cartas paulinas até o livro do Apocalipse. E em cada uma delas, em cada um desses gêneros, há ênfases variadas, mas todos os textos testemunham de um modo inequívoco que Deus se transformou, que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Lá nos primeiros textos, que são as cartas paulinas, a gente pode tomar como exemplo o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, que faz parte de um hino cristológico. Provavelmente Paulo usa um hino que já existia antes da carta ter sido escrita. E veja bem, a carta aos Filipenses foi escrita por volta aí dos anos 50 depois de Cristo. Se esse hino é anterior, então ou ele está no início dos anos 50 ou até antes, nos anos 40. Isso significa então que esse hino é um testemunho muito antigo que fala sobre a encarnação. E nesse texto se diz que ele, Jesus Cristo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Posteriormente, nos anos 80, nós temos os evangelhos canônicos. No caso, Mateus e Lucas, que através de narrativas testemunham a encarnação divina. Deus se transforma, ou Deus se torna uma criança que nasce de Maria e vem habitar entre nós. Mais à frente, nos anos 90 depois de Cristo, nós temos o Evangelho de João, que no capítulo 1, numa linguagem poética, registra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Novamente, a temática da encarnação presente. Mais à frente, já no final do primeiro século, no livro do Apocalipse, numa linguagem simbólica, no capítulo 5, nós temos o relato de João dizendo: então vi no meio do trono um cordeiro. Cordeiro é a expressão que foi usada por João Batista no Evangelho de João para referir-se a Jesus Cristo. Portanto, João vê Jesus Cristo, Deus encarnado, no meio de um trono lá no céu. Bem, a teologia fala disso. A teologia, ou para a teologia, a encarnação é uma questão central, assim como foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A encarnação é vista pela teologia de um ponto de vista da humanidade de Deus. Deus torna-se homem e as consequências disso para a própria humanidade. Salvação, perdão, comunhão, restauração. Uma questão que, no entanto, a teologia não dá ênfase é que, se o ser humano é transformado pela encarnação, há um outro lado a ser observado e que é deixado de lado pela teologia. A Trindade também é transformada. A Trindade é redefinida a partir da encarnação. Então nós temos o registro tradicional da ascensão de Jesus aos céus.
Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, temos o registro. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 55, traz: enquanto Jesus os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O livro de Atos, no seu começo, capítulo 1, versículo 9, diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Então vejam, a teologia enfatiza que Jesus sobe aos céus, recebe poder e glória e está assentado à direita de Deus. Mas, como falei há pouco, a teologia não enfatiza da mesma maneira o fato de que Jesus está nos céus corporalmente. Ele está no céu como ele viveu na terra, com o seu corpo ressurreto. A partir da ascensão, portanto, nós não temos mais no céu, ou enfim, na nossa realidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir da ascensão de Jesus Cristo, nós temos agora a Trindade composta por Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa é a transformação que a teologia não dá muita atenção. Mas ela é importante. Vejam, por exemplo, que o escritor aos Hebreus, quando ele fala da intercessão de Jesus nos céus por nós, ele diz: não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vejam que o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus faz uma mediação por nós, ele intercede por nós. E que para isso ele faz uso da sua experiência histórica de ter se encarnado e vivido conosco. Jesus, como ser humano, passou por lutas iguais a que nós passamos e ele as venceu. E, portanto, ele nos compreende e esse é o pano de fundo para a sua intercessão por nós diante do Pai. Jesus, como ser humano, experimentou a nossa fraqueza. Ele, como ser humano, nos céus agora, experimenta o poder de Deus e a partir desse poder ele intercede por nós. Retornando ao Apocalipse, no Apocalipse há um registro glorioso da vinda de Jesus. No capítulo 19, logo no seu começo, é apresentado Jesus como um cavaleiro que está cavalgando um cavalo branco e que vem para derrotar os seus inimigos. No capítulo 21, Jesus é apresentado como o cordeiro que é a luz da Jerusalém, que portanto não precisará haver sol, porque Jesus vai iluminar a cidade de Jerusalém. Vejam então, esse é o Deus radical, é o Deus radical, que por amor a nós não apenas se encarna, morre e ressuscita, mas por amor a nós, sem deixar de ser igual a nós, Jesus vai para junto do Pai, onde ele está reinando com o próprio Deus. Nesse momento, Jesus o Cristo está nos céus. É ele que está nos céus, fazendo parte da Trindade. Então, se na criação da humanidade nós recebemos um pouco de Deus em nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, com Jesus no céu, a Trindade recebe um pouco da humanidade. Pense na radicalidade dessa verdade. Jesus leva a natureza humana para os céus. Jesus leva a história da humanidade com ele. E, portanto, Jesus redefine e transforma a própria Trindade. Isso significa que a Trindade nunca mais foi a mesma depois que Jesus encarnou-se e depois que ele assentou-se no trono com o Pai. Deus é radical. Deus é tão radical que a encarnação de Jesus transforma para sempre a própria Trindade. Eu sou o João Leonel.